Alguma vez você já se deparou mais ou menos com essa situação de que você quer muito fazer alguma coisa? Você quer de verdade, de coração mesmo. Você sabe que aquilo é importante para você. Você sabe que realizando aquilo, você vai começar a viver a vida dos teus sonhos ou pelo menos vai se colocar no caminho para viver essa vida. Mas na hora que você vai dar o primeiro passo, na hora que enfim você vai agir, você trava. Isso já aconteceu com alguém que você conhece? Por acaso esse alguém é você? Saiba que isso é muito, muito mais comum do que você imagina. E às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, mas por que eu quero tanto fazer isso? E por que que na hora que eu vou me colocar em ação, eu simplesmente travo e não faço nada? Muitas vezes eu não consigo nem sequer começar. E quando eu consigo começar, muitas vezes eu não consigo me manter no caminho. A resposta é muito simples. Você trava porque você tem medo. E assim, você pode dizer, não, eu não tenho medo. Mas deixa eu te falar, muitas vezes esse medo, ele é inconsciente. Por isso que é tão importante que você traga ele à tona, que você consiga trazê-lo para a tua realidade. Porque só quando você conseguir enxergar o teu medo, é que você vai conseguir combatê-lo de alguma forma. Então eu te pergunto, de que é que você tem medo? Você tem medo de falhar? Você tem medo de julgamentos? Você tem medo do que as pessoas vão falar se você não conseguir chegar no teu objetivo? Ou será que você tem medo dos haters da internet? Você tem medo que as pessoas não gostem daquilo que você está criando, daquilo que você está produzindo e que falem mal de você de alguma forma? Medo de decepcionar as pessoas que você ama? Você pode ter medo de não corresponder às expectativas dos teus pais, dos teus amigos. Você pode ter medo que o seu cônjuge não te apoie nesse projeto, nesse novo projeto que você quer lançar. Você pode ter medo de perder a estabilidade que você tem, do que é que o teu chefe vai pensar de você, medo de sair da tua zona de conforto. Enfim, o teu medo ele pode ter diversas, inúmeras caras, mas você tem que identificar. Às vezes o nome medo, né, você já pensa assim, poxa, é um nome muito forte, eu não sou uma pessoa medrosa, mas só o fato de você encarar o teu medo para que você traga ele à tua consciência, isso não mostra que você é uma pessoa medrosa, pelo contrário, isso mostra que você é uma pessoa corajosa. É como diz Nelson Mandela, coragem não é a ausência do medo. Coragem é o teu triunfo sobre o medo. Ou seja, é o que você faz mesmo com medo. E falando nesse tema, medo, eu sempre gosto de citar uma viagem que eu fiz em 2016. A viagem foi bem longa. Na verdade, foi uma viagem de 45 dias, 7 países e 3 continentes. Mas para ilustrar essa história aqui, eu quero te falar do início da viagem. Eu comecei no Egito e eu fui sozinha, saí do Brasil sozinha para o Egito, coisa que as pessoas falam que uma mulher sozinha no Egito, como que pode? E eu fui encontrar com uma outra amiga, ou seja, éramos 2 mulheres, o que não melhorou muito a situação, né? Mas então, eu cheguei no Egito pelo aeroporto normal, encontrei a minha amiga, cheguei já tarde da noite, ela já estava no hostel esperando por mim. Encontrei com ela e no dia seguinte, a gente seguiu para algumas cidades que são um pouco distantes de Cairo, no caso Luxor e Aswan. O que a gente foi fazer lá? Ver a questão dos templos, fazer o cruzeiro do Rio Nilo, é um passeio imperdível. Quem está planejando ir para o Egito, por favor, não fica só no circuito de pirâmides, vai para mais longe. Eu sei que é uma viagem longa, tá? Foram horas e horas de trem para poder chegar em Luxor, para poder pegar o cruzeiro, mas vale super, super a pena, principalmente para quem gosta de história, como eu. Mas então, voltando para a nossa história. Eu viajei com essa minha amiga, a gente foi para Luxor e de lá a gente saiu em direção à Jordânia para ir para Petra. E esse trecho eu fiz de forma terrestre, no caso em ônibus. E assim, a gente pegou um ônibus na madrugada, a gente ia passar a madrugada viajando.
E de repente, já tarde da noite, o ônibus para no meio do nada, um deserto total, e entram uns carinhas armados no ônibus. E assim, à primeira vista, eu não vi distintivo, eu não vi fardamento, nada do tipo. Eu percebi que as pessoas começaram a ficar tensas. Logicamente, eu também fiquei tensa. Lembre-se que eu estava viajando sozinha com uma amiga. E eu comecei a prestar atenção no que é que eles estavam pedindo, né? Eles iam entrando e abordando todo mundo no ônibus. E eu via que as pessoas estavam mostrando documentos, né? Então eu peguei logo meu passaporte, já fiquei ali. E eles chegaram armados. Era tipo assim, entraram no ônibus com arma em punho, aquela coisa toda, bem intimidadores, nada simpáticos. E só que eu já fiquei ali esperando, mostrei meu passaporte, eles olharam com aquela cara, falaram alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Eles não falavam inglês, muito menos eu falava a língua deles. Mas ok, fiquei ali, realmente, não vou mentir pra você, senti muito medo, mas passou. O ônibus continuamos nossa viagem, andando mais um pouquinho. Quando chega um pouco mais pra frente, o que é que acontece? O ônibus para de novo. Outros carinhas, também totalmente intimidadores, armados, sem nenhuma identificação, e aquela coisa, aquela tensão, e aí eu já sabia, pelo menos eu já sabia o que fazer, já deixei meu passaporte ali, entreguei, ele falou alguma coisa, não entendi nada, passou. Aí o ônibus continua, aí eu tô começando a cochilar ali, aí, adivinha, de novo, a mesma situação, eu disse, não é possível, de novo, quero dormir. Ou seja, algo que inicialmente me trouxe muito medo, principalmente no começo, porque era uma coisa totalmente desconhecida para mim, se transformou em uma chateação. Eu já estava, poxa, sério, quero dormir. E aí, depois que eu desci do ônibus, eu na rodoviária conversando com um carinha que sabia falar inglês, estava esperando o outro ônibus, contei para ele do que aconteceu e ele me disse que era exatamente as Forças Armadas mesmo do país. Porque o que é que acontecia? Muitos jovens tentavam fugir do país para não prestar o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório. Então, eles faziam essas revistas nos ônibus exatamente para procurar algum jovem que estava na idade de entrar para o serviço e que estava ali tentando fugir. Então, assim, era uma coisa relativamente simples, mas pelo desconhecimento mesmo, depois olhando, vendo algumas reportagens, eu realmente vi que isso é bem comum acontecer lá, mas pelo fato de eu não conhecer essa prática, eu realmente senti medo. Mas a partir do momento que eu vi que aquilo dali não estava me atingindo de forma direta, a partir do momento que eu vi que era simplesmente algo que eu tinha que mostrar o passaporte e estava tudo certo, aquilo passou a simplesmente significar uma chateação para mim. Seguindo viagem, eu cheguei a Petra. Em Petra, especificamente, eu não tive problema nenhum, até porque ser um local um pouco mais turístico, ser um local sempre muito cheio, um local que sempre tem muitas pessoas de culturas diferentes, eu não tive nenhum tipo de contratempo em Petra, mas aí eu fui para Amman, a capital da Jordânia. E em Amman, eu estava andando na rua e percebi que tinha uns carinhas que estavam olhando demais. Mas até aí tudo bem, uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com vestimentas diferentes do que eles estão acostumados. Éramos duas mulheres, né, como eu falei anteriormente. Ok, segui o meu caminho. E continuei andando, visitando outras coisas. E mais na frente, tipo, já muito distante da primeira vez que eu tinha visto esses carinhas, quem estava lá? Os próprios. E continuar olhando, tipo, não era aquela coisa que você tá passando, a pessoa olha e disfarça, não, aquele olhar fixo mesmo, assim, te encarando, e a gente continuou andando e percebeu que eles continuavam indo atrás da gente. E lógico, no momento eu senti uma certa apreensão, eu senti medo, eu disse, poxa, mas será se eles não podem fazer algum mal? Qual é a intenção deles? E aí o tempo foi passando, eles continuaram, mas você via que era aquela coisa mais de, poxa, tô admirado, né? O que é isso? E aí
eu senti medo inicialmente, mas com o tempo meio que também se transformou numa certa chateação. Se transformou naquela coisa de, poxa, sério? Esse pessoal ainda tá aqui? Lógico, você tem que tomar as precauções. Eu não me afastei de locais movimentados, enfim, não gostaria de encontrá-los em um local que não tivesse muito movimento. Não quis pagar para ver, mas confesso que chegou um momento em que aquilo simplesmente se tornou uma outra chateação da viagem. Nada demais. Segui viagem, continuei. Aí nesse momento da viagem a gente teve que fazer uma escolha, porque nessa viagem de lá, de Amman, o roteiro da gente estava para ir para Israel. Sendo que de Amman para Israel, de forma terrestre, né, logicamente, o portão mais próximo era exatamente o portão da Palestina. E algumas pessoas no hostel até falaram pra gente, não vai por lá não, você sabe que lá é guerra e tal, não sei o que, eles não recebem muito bem turista, não é como Israel, que já é acostumado com essa vida de turista e tal, não vai não, é capaz de chegar lá e vocês nem conseguirem entrar. Mas realmente era muito mais perto, ia encurtar muito a nossa viagem. E sem contar que a gente tinha conseguido no hostel uma pessoa que ia nos levar até o portão, parando em alguns locais turísticos no caminho. E aí a gente pensou, vamos lá, vamos encarar. E aí realmente a gente entrou pela Palestina. Não é uma coisa tão simples assim. Muitas pessoas vão para Israel e falam, é muito tranquilo, a gente chega ali no aeroporto, pega um carro, vai pro hotel, vai fazer nossos passeios e tal, e é tudo de boa. Mas chega de forma terrestre para você ver, e chega pela Palestina para você ver. Não foi muito tranquilo, devo confessar. A gente passando assim nos ônibus e olhava pra fora, era realmente um ambiente bem de guerra. Imagina assim, você tá passando e tem aqueles sacos assim, de, não sei se é areia, sei lá o que aquelas barricadas mesmo, e o cara atrás com a arma, assim, pronto pra atirar, olhando em todas as direções. Parecia realmente que eu tava num ambiente de guerra. Isso sem contar uns letreiros que você estava passando, aí tinha um letreiro lá, piscando nas luzes lá, tipo assim, cidadão israelita, não passar, perigo de morte. Ou seja, foi uma viagem tensa. Não se preocupe, nossa viagem acabou nas Ilhas Gregas, deu tudo certo, foi tudo perfeito, mas esses momentos que eu estou relatando aqui da viagem, realmente foram momentos bem tensos. E a gente passou pela Palestina, chegou em Israel e realmente assim, aí voltando para a questão do medo, né? Porque que eu tô contando essa história? Esse medo, ele já se transformou em outra coisa. Eu tava sempre falando de medos que estavam se transformando em chateações. Esse já se transformou em aventura. Porque, eu tô contando isso pra você agora, é o sorriso, que eu sou um pouco fora da curva, eu gosto de viver experiências novas, experiências desafiadoras, mas eu não vou mentir pra você, depois contando essa história, caramba, eu vivi isso, eu passei por isso, e tô aqui de boa, e assim, medos, eles vão se transformando nas nossas vidas. Pode se transformar numa chateação, pode se transformar numa aventura e pode se transformar no que você o transformar. Eu vou citar um exemplo para você agora. Provavelmente, quando você era criança, você tinha medo do escuro. E provavelmente, mas só provavelmente, você não tem mais esse medo. O que você acha que mudou? Eu acredito que o escuro continua sendo escuro. O que mudou foi você. O que mudou foi a tua percepção sobre aquilo que inicialmente te causava medo. Se você fez isso de uma forma até inconsciente, com algo que te deixava tão amedrontado quando você era criança, acredite, você pode fazer isso com o que você quiser na sua vida. Certa vez eu ouvi uma metáfora que fala que a nossa mente, ela é o nosso motorista. É ela que vai nos levar pelos caminhos que precisamos percorrer para alcançar os nossos objetivos. Só que a nossa mente, muitas vezes ela faz um extra de segurança. E é nesse extra que o negócio pega.
Porque o que é que um bom segurança faz? Ele tenta te proteger daquilo que ele enxerga como uma ameaça para você. Então, a tua mente está te guiando ali, está te seguindo pelo caminho, ela está sendo teu motorista, ela está te levando por um caminho que você escolheu, ok? Só que a partir do momento em que ela identifica que algo pode te ameaçar, como um bom segurança, o que é que ela faz? Ela te protege. E como é que ela te protege? Ela te trava, ela não deixa você seguir. Lembra que ela também é um motorista? Então ela pisa no freio. E é por isso que muitas vezes você diz, poxa, mas eu não entendo, eu quero muito fazer isso é muito importante para mim, por que que eu não consigo agir? Exatamente por causa disso, porque você está enviando uma mensagem para a tua mente que não corresponde com aquilo que você conscientemente quer. É o teu inconsciente que identifica esse medo. Lembra que eu pedi para você identificar qual era o teu medo, de que é que você tinha medo? Exatamente. Você precisa comunicar para a tua mente, para o teu segurança, que aquele medo ali não é algo que vai te fazer mal, não é algo que vai te paralisar. Mas para isso, você precisa acreditar nisso. E você só acredita que algo não pode te fazer mal quando você entende aquele algo. Não adianta você falar uma coisa para o teu segurança que você não sabe nada a respeito, entendeu? Então, o que é que você precisa fazer primeiro? Identificar o teu medo. Volta, assiste esse vídeo de novo. Lá no começo eu falei vários exemplos de que é que você tem medo, se é de julgamentos, se é de decepcionar alguém, se é que as pessoas não vão gostar de algo que você produziu. Identifica, em primeiro lugar, qual é o teu medo, certo? A partir do momento que você consegue identificar esse medo, você tem que mandar uma mensagem para o teu segurança, para a tua mente, que esse medo não pode te machucar. Ele não pode a tua mente não precisa te proteger daquilo dali, mas para isso você precisa acreditar nisso. E aí tem um exercício que eu gosto de fazer, que às vezes ele é um pouquinho intenso, porque você realmente tem que encarar o teu medo de frente. Mas o que é que eu te oriento a fazer? Imagina o pior cenário que pode acontecer se o teu medo se transformar em realidade. A pior coisa, qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas vão me julgar. Ok, as pessoas vão me julgar. Vão me julgar onde? Vão me julgar na internet. Ok, elas vão falar o que de você? Vão falar isso, isso, isso e isso. Ok, e o que é que isso vai mudar na tua vida? Alguma coisa? Lógico, tem a questão do sentimento, tem a questão de mexer com as nossas emoções, mexer com a nossa autoestima, mas vai acontecer alguma coisa concreta por causa disso, pelo que as pessoas vão falar de você? Para te ajudar ainda mais, vamos lá, por outro caminho. Agora eu quero que você pare e imagine o que de melhor pode acontecer na tua vida se o teu sonho se realizar. Se você conseguir, enfim, dar o primeiro passo e se manter no caminho, você conseguir chegar e alcançar o teu objetivo. Imagina o cenário, imagina o que vai acontecer, o que de melhor pode acontecer você vivendo a vida dos teus sonhos. Agora compara com aquele cenário que você fez um pouquinho mais na frente, um pouquinho antes do teu medo se realizando. O que é mais importante para você? O que é mais impactante para você? O cenário do teu medo se realizando ou o cenário do teu sonho se realizando? Agora você acha realmente, de verdade, que vale a pena você abrir mão desse cenário do teu sonho se realizando por conta desse cenário, que é o teu medo se realizando? Pensa bem antes de responder. Vale a pena? Se você acha que vale a pena, porque sim, algumas pessoas acham, lógico, eu de verdade te recomendo a procurar uma ajuda profissional.
Eu tenho certeza que um profissional ele vai poder te ajudar muito mais nessa forma de ressignificar o teu medo, de você conseguir dar outros significados para o teu medo, porque realmente o medo ele pode ser patológico. Mas se você respondeu que não vale a pena deixar de viver o teu sonho por conta do teu medo, eu te incentivo então a agir. Eu te incentivo então a cutucar, ei, motorista de segurança, né, que tá ali na frente, vamos reto, passa, que eu tenho muita coisa para viver, eu ainda tenho muita coisa para realizar, não vamos parar por aqui não, vamos seguir firme em direção da realização do meu sonho, das minhas metas, dos meus objetivos e do meu sonho. Só depende de você, tá nas tuas mãos. E um último conselho que eu te dou, por favor, quando você paralisar, tem muitas pessoas que na hora que elas não conseguem agir, elas não conseguem dar o próximo passo, o que é que elas fazem? Elas entram naquele sentimento de culpa, elas começam a se sentir culpadas. Isso aconteceu muito comigo. Poxa, mas eu não fiz isso, a culpa é minha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo. E o que é que isso faz contigo? Isso te paralisa ainda mais. Sentir-se culpado nunca vai te ajudar a sair do local que você tá. Muito pelo contrário, tende a te afundar ainda mais no local que você tá, porque você começa a dizer para você mesmo que eu não sou merecedor, eu não mereço isso daí. E se você não merece isso daí, então por que você vai realizar aquilo dali, entendeu? Então, ao invés de se sentir culpado, encara o teu medo. Veja que eu tô te falando de medos que eu tive. Eu acho que qualquer pessoa que você conversar vai falar sobre os medos que eles tiveram, elas tiveram. Então, isso é comum. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Ah, é porque eu travo, sou só eu que sou assim. Não! Muita gente é assim. E algumas pessoas são assim em determinados pontos, em outros já não são. Então, o que você precisa fazer, ao invés de imergir na culpa, é pelo contrário. Peraí, o que está acontecendo? Travei. Se eu travei, provavelmente tem algum medo que a minha mente está tentando me proteger. Que medo é esse? E aí será se é isso? Será se é aquilo? Será se é aquilo? E vai identificar o medo que você tem, e quando você identificar, você vai dar uma nova significação, um novo significado para esse medo. E a partir do momento que você se torna uma pessoa que domina o teu medo, ele perde o poder sobre você. E aí sim, você assume o poder e vai viver a vida que você sempre sonhou.